Daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, e hoje quero-vos trazer aqui um tema muito interessante, algo que acho que é digno e merecedor de uma partilha, de um episódio, que realmente assistir isto na prática, assistir todo este processo na prática, para mim é bastante impactante, até é apaixonante também, é mágico, por assim dizer, na falta de melhor palavra, não é? Embora seja uma palavra muito subjetiva em relação à magia, mas realmente talvez há certos processos de cura que por vezes são difíceis de explicar e que estão mais talvez numa fronteira entre a ciência e a espiritualidade, e não existe ali um território ainda comum que se possa dizer que se é de um ou se é do outro, não é? E por vezes esses casos de cura são casos que tocam não só a pessoa em si, que é óbvio, não é? Mas também a mim particularmente. E hoje gostaria mesmo de partilhar esta experiência que eu tive com alguém, com uma pessoa, na qual ela me procurou com algum ceticismo, eh, por causa de um sintoma respiratório. Isto é, essa pessoa em particular procurou vários médicos, vários especialistas das várias áreas possíveis e imaginárias relacionadas com o tema de cardiorrespiratório, para entender qual é a dificuldade que sentia em respirar. Ou seja, ela tinha sempre uma sensação de que ao respirar algo a prendia. Mesmo apesar de técnicas de relaxamento, mesmo apesar de certas técnicas de manipulação também biomecânica nessa zona, o sintoma mantinha-se, ou seja, era algo como se fosse difícil de largar. E claro, para a mente daquela pessoa, que no caso é uma pessoa na área das matemáticas, não é? Na qual procura sempre perceber racionalmente o que é que está a acontecer com o corpo dela como máquina, e por vezes ausenta-se que por detrás dessa máquina existe um inconsciente, existe mais lá no fundo uma alma que sente. Ela procurava todas as formas imaginárias, como uma forma convencional, encontrar respostas para este sintoma. Até que, em última análise, mediante às vezes a crise e o desespero que a pessoa sente, ela foi aconselhada em fazer uma consulta de psicoterapia somática e pedir uma leitura de biodescodificação em relação a este tema e perceber qual é a origem emocional deste tema. Visto que todos os médicos diziam muito possivelmente você poderá ter isso, poderá ser um problema do sistema nervoso, porque às vezes na falta de melhor descrição nós atribuímos ora o problema ao sistema nervoso, ora o problema à ansiedade. Ou seja, às vezes é fácil encontrar rótulos para quando não existe talvez o conhecimento para perceber de uma forma mais profunda realmente o que é que está por detrás desse sintoma. E neste caso em particular, e isto respeitando a leitura psicossomática clínica e humanista, na qual tive uma formação muito bonita com o Dr. Salomão Celano, nós estamos a falar do aparelho cardiorrespiratório, mas sobretudo na zona mais específica em relação à traqueia e aos brônquios. Isto é, estávamos a falar de um sintoma claramente em termos da trama bronquial. Isto é, aquela parte orgânica, ou aquela parte do nosso corpo fisiológico na qual é responsável pela compressão e dilatação dos brônquios, não é? Que há músculos que estão em torno destas cartilagens que abrem e fecham a abertura ao ar. E quando nós falamos de falta de ar, aqui temos que levar um pouco a nossa fasquia, abrir a nossa consciência, perceber que nós somos seres emocionais, somos seres símbolos, e fazer a seguinte pergunta: o que é que neste momento me sufoca na minha vida? Qual é o lugar onde eu sinto uma pressão? Onde é que eu aí neste momento estou a viver estas situações na minha vida? Aliás, a pessoa começou, de certa forma, a conectar-se um pouco mais internamente, ir mais ao coração, ao seu corpo e perceber, ok, realmente na minha vida neste momento tenho esta questão tenho um curso que eu preciso de acabar, tenho aqui um crédito que eu preciso pagar, tenho aqui uma relação com o meu pai que é extremamente sufocante, ou seja, toda mesmo até as palavras que usou para descrever esses lugares de pressão foram sempre sinónimos de sufocante, pressão, constrição, controlo, ou seja, tudo que refere à perda do ar pessoal, ou seja, são situações em que eu não consigo ser livre, não consigo viver, onde me sinto constantemente sufocado. E a partir do momento em que a pessoa tomou consciência de que realmente existem essas situações na minha vida no qual me estão a sufocar, automaticamente houve uma descarga emocional.
Isto é, logo passado mais ou menos 30 minutos logo do início da sessão. Ok, a pessoa foi embora, percebeu que realmente existe uma lógica emocional por detrás desta situação, até que estamos novamente na próxima sessão e aí fomos mais ao detalhe e perceber realmente quais são as situações que a mais estavam a sufocar. E aí claramente começou a falar de várias situações, não é? Desde certas histórias e segredos que talvez a pessoa estava a guardar dentro dela, que não queria partilhar com outras pessoas da família para não causar atritos, certas situações que ela teria que se sentia sufocada com certas discussões e broncas que ela via acontecer em alguns lugares da sua família. Ou seja, a partir do momento em que começou a perceber que, ok, eu aqui posso falar, abrir-me, posso finalmente respirar fundo e expressar esta pressão que está toda dentro de mim, automaticamente o corpo começou a expressar emoções. E claro que aqui, através das emoções do choro, de espasmos diafragmáticos, da sensação de alívio, até que lentamente esse sintoma começou a baixar de intensidade, na qual estava num 100 e passou, por exemplo, para 50. E aí foi o suficiente para essa pessoa perceber realmente que o que eu sinto importa. O que eu guardo sufoca-me. E aquilo que eu não falo e procuro guardar para mim está-me a trazer consequências para a minha alma. E por sua vez o corpo faz questão de apresentar uma solução. E a solução é, ok, vais guardar o ar o máximo possível, vais guardar e vais tentar não respirar esse ar intenso, esse ar pestilento, esse ar tóxico que está à tua volta. Então guarda também esse ar para ti, porque realmente era um sintoma de um ambiente sufocante em torno dela. E é lógico que o corpo precisa criar estas soluções e dar estas mensagens. Embora possa ser aqui uma descrição um pouco poética do que possa estar aqui a acontecer, a verdade é que o nosso mente e o nosso corpo têm uma inter-relação incrível. Não existe para a nossa mente uma distinção diferente do nosso corpo. E é importante, daí eu que é a minha, de certa forma, a minha missão, a minha visão, trazer esta consciência de que claramente há muitas doenças, são claramente soluções que o nosso inconsciente traz para resolver problemas da nossa alma, problemas do nosso inconsciente. Aí há uma célebre frase de Carl Gustav Jung que diz: a doença vem para curar o homem. E essa frase é uma frase extremamente profunda, uma frase com uma verdade muito, muito bonita, que claramente na prática, e vendo isto a acontecer diariamente, é algo que é digno de partilhar e de expressar também às pessoas que estão a assistir, por exemplo, este vídeo. Por isso, não é tomar ao de leve as doenças, porque há várias doenças que claramente têm uma percentagem orgânica física muito grande, mas equacionar a possibilidade que há uma grande percentagem de doenças que têm um foro emocional bastante relevante. E por vezes ao libertar estas questões da alma, ao realizar psicoterapia, estamos a regenerar o nosso sistema orgânico, estamos a regenerar o nosso corpo, estamos a abrir espaço para que a nossa vitalidade e a nossa conexão com a vida seja mais profunda e mais íntegra. Por isso passo aqui esta mensagem, talvez um pouco mais curta do que os outros podcasts, mas claramente essencial para toda a gente que está aqui a ouvir. Por isso agradeço por este momento, subscrevam o canal se sentirem essa necessidade de partilhar também este vídeo e alguma dúvida, alguma questão, estarei aqui deste lado. Obrigado.